Oiê, mais uma vez estamos aqui para falar de uma outra obra da UEL e o livro que eu vou tecer alguns comentários agora é o livro Paulo Leminski, toda a poesia do Paulo Leminski, uma obra selecionada pela UEL, tá? O Paulo Leminski, filho de um militar polonês chamado Paulo Leminski e de uma africana, tá? Formam uma miscigenação maravilhosa que poderia só dar, nesse filho de polonês, um brasileiro. E esse polaco, africano, brasileiro, Paulo Leminski, antropofágico, devorador de culturas, desde a época que ele estudou num colégio, um colégio interno, jesuítico, o Colégio São Bento, aonde ele vai estudar assim, sobre a rigorosidade, a disciplina do mosteiro e tudo mais, aprendendo latim a ler os clássicos, isso não abriu mão de que ele aprendesse os grandes artistas em volta dele. Então ele é um cara de uma cultura incrível. E a primeira grande influência que ele tem é a influência do concretismo brasileiro, que foi criada ali pelos irmãos Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pignatari, através do grupo Noi Grande, na década de 50, trazendo essa visão construtivista para a poesia brasileira. Simultaneamente, essa adesão ao concretismo, o que fica fácil você observar pelas poesias que têm assim, um aspecto visual e geográfico na página, ele na década de 60 para 70 vai absorver muito também a marca da poesia marginal, tanto que grande parte da crítica o coloca como poeta marginal. Uma coisa muito interessante é você observar que ele não é um poeta marginal no sentido pleno, do cara que saía na rua para vender livro, para driblar o sistema, para fugir da censura e tudo mais. Mas a poesia dele, só pelo o que ele adotou poeticamente, é uma palavra que eu adoro que ele usa, que ele chama a poesia de coisa inútil, ele fala do inutensílio que é a poesia, é a melhor maneira de você perceber um cara que é marginal, não só contra a ditadura, mas contra o sistema capitalista, que tudo é utilitário. E ele vê na poesia a grande luta contra esse sistema, a grande ruptura. Então, assimilando o concretismo, assimilando a atitude da poesia marginal, que lembra demais, tá? A poesia modernista, verso livre, linguagem coloquial, falar do cotidiano, falar de elementos biográficos, no momento de muita censura, faz com que ele vá adotando em outros estilos. Então ele vai transitar pelo MPB, ele vai transitar pelo tropicalismo, ele vai transitar assim pelo trocadilho, pela ironia, pelo humor, que vira uma marca dele, mas assim, essencialmente, a coisa que é talvez assim a maior característica do Paulo Leminski, que é uma das coisas mais originais, é que ele foi um dos maiores leitores no Brasil, ou se não, o maior leitor de um poeta japonês do século XVI chamado Basho, e o Basho é responsável ou considerado o criador do haikai, que é um poema que tem 3 versos, sendo que o primeiro verso normalmente tem um verso redondilho menor, de 5 sílabas poéticas, o verso número 2 é um redondilho maior de 7 sílabas e o verso número 3 volta a ser um redondilho menor, dando 17 sílabas poéticas, aonde o primeiro verso você fala uma verdade universal, uma verdade geral, o segundo verso uma verdade particular e o terceiro, que é a conclusão, você junta as duas verdades, chegando ao seu olhar zen budista sobre a existência. E ele aplica isso como ninguém na poesia brasileira. Claro que causando ruptura, nem sempre respeitando o jeito tradicional de fazer haikai, mas introduzindo o haikai no Brasil, o que torna uma das maiores marcas do Paulo Leminski, que você pode ter certeza será uma coisa cobrada no vestibular. Então esse múltiplo escritor de várias tendências, desde os clássicos aos concretistas, desde o haikai à poesia marginal, vira o estilo do poeta mais talentoso dos anos 70 e 80 da literatura brasileira, Paulo Leminski. Mais uma dica para vocês, boa leitura, boa prova.